Seja bem-vindo, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Eu sou o Ozia Júnior, hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2020, e o governo já estuda cortar benefícios sociais para prorrogar o auxílio emergencial de R$600, que está sendo pago durante a pandemia do coronavírus. Já compartilha nas redes sociais para que essa notícia chegue a outras pessoas. E é claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e se manter informado. O governo avalia revisar benefícios sociais para prorrogar o auxílio emergencial. Essa notícia foi publicada hoje e vem direto de Brasília. Pressionado a prorrogar ou até mesmo tornar permanente o auxílio emergencial de R$600, desenhado para socorrer trabalhadores informais durante o pico da pandemia do novo coronavírus, a equipe econômica do governo quer atrelar o debate a uma revisão de gastos sociais considerados ineficientes. O argumento é que uma revisão nos benefícios abriria espaço no orçamento para acomodar a renda básica à população ou alguma outra proposta de fortalecimento das políticas sociais no Brasil. No formato atual, as despesas que não cabem no orçamento, portanto, o auxílio emergencial custa cerca de 45 bilhões de reais ao mês, uma despesa que passa do teto de gastos. Esse teto de gastos é um mecanismo que existe no governo para limitar o avanço de despesas além da inflação. Então, o governo não pode ultrapassar esse teto de gastos. Então, vamos falar aqui quais são esses benefícios. Lembrando aí que, no caso, em entrevista para essa matéria que eu estou lendo para vocês agora, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia disse o seguinte, que o auxílio emergencial foi feito para durar 3 meses e acabou. E que qualquer outro programa futuro só terá espaço no orçamento com revisão de outros gastos. Vamos ver aqui quais são os gastos que estão em discussão para você ter uma ideia. O argumento de uma revisão de benefícios, portanto, primeiro eles falaram sobre o abono salarial que está na mira da equipe econômica desde a transição desse governo. Somente neste ano serão 19,85 bilhões gastos a trabalhadores com carteira assinada que ganham até 2 salários mínimos. Vamos ver qual é a justificativa para acabar com o abono salarial. O estudo do Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, o IPEA, ele diz o seguinte, ele mostra que 39% dos beneficiados aí, dos benefícios, são pagos a 1/3 da população mais rica, enquanto apenas 16% vão para o terço mais pobre da população. Então eles dizem que esse benefício, o abono salarial, que é pago aí todos os anos no final do ano para quem ganha até 2 salários mínimos, vai para a parte mais rica da população, apenas 16% seria então beneficiado. A realidade é bem distinta aí do que acontece no Bolsa Família, por exemplo, que custa cerca de 30 bilhões por ano e paga 77% dos seus benefícios para o terço mais pobre dos brasileiros. Além disso, quase metade do abono salarial é transferido hoje a trabalhadores da região Sudeste, enquanto o Nordeste, onde a taxa de pobreza é o dobro da média nacional, fica apenas com 22,4% do benefício. Na análise do IPEA, a contribuição desse abono para a redução da pobreza no país é equivalente a 0. Não contribui em nada para acabar com a pobreza no Brasil. Outro programa que está em discussão, além do abono salarial, é o programa Farmácia Popular, que promove a distribuição de medicamentos aí de uso comum para tratamento de hipertensão, diabetes, asma, por exemplo. Também é considerado sem foco pelos técnicos,
por beneficiar famílias independentemente de sua renda. Para retirar um remédio pelo programa, basta apresentar um documento de identificação e receita médica. O programa custa cerca de 2,5 bilhões. Então, portanto, o público-alvo não são as pessoas mais pobres. Não existe uma verificação de renda. Qualquer pessoa pode fazer uso aqui do farmácia popular. Então, portanto, também não contribui para a diminuição da pobreza. O terceiro programa que eles estão revendo também aqui, o público-alvo que eles veem, sobre o que falam os técnicos, é o seguro-defeso, aquele que é pago para pescadores artesanais na época da reprodução dos peixes, quando eles não podem exercer a sua atividade. Ele tem sido usado em fraudes em todo o Brasil. Exatamente o seguro-defeso, que é pago aí para os pescadores artesanais, na época da reprodução dos peixes, quando não podem pescar. Nos últimos 20 anos, o gasto com esse benefício tem um crescimento em média de 21% ao ano, já descontada a inflação, chegando a 2,5 bilhões em 2018, segundo o Ministério da Economia. A Controladoria Geral da União também identificou saques do benefício feitos a mais de 1.000 quilômetros do local da residência do beneficiário. Além disso, quase 2/3 dos pescadores resgatam todas as parcelas em uma única vez, o que apontaria para a ineficácia da política como substituição de renda. Mostra-se que as pessoas não necessitam dessa renda, tanto que elas deixam acumular todo o período de defesa para sacar de uma vez o seu benefício. E existem muitas fraudes. Existe uma discussão, pelo que nós sabemos, essa dificuldade sanitária causada pela pandemia do coronavírus, que tem uma reflexão muito grave na economia brasileira devido ao isolamento social que é necessário, embora a população já esteja desacreditada, para que essa política econômica, que as pessoas hoje já têm muitas famílias sofrendo, falta de até mesmo alimentos dentro da sua casa, falta de recursos, ela deveria perdurar pelo menos enquanto durasse a pandemia. E que nós vemos aí, essa situação de calamidade pública vai até o final do ano de 2020. A discussão da revisão dos benefícios, porém, leva tempo. Muitos requerem aí até mudanças na Constituição, como é o caso do abono salarial. A aprovação de emenda constitucional precisa de um grande apoio, são 308 deputados e 49 senadores, em 2 turnos de votação, que vai muito tempo. Na reforma da Previdência, a Câmara chegou a aprovar uma redução no alcance do abono salarial, mas a mudança foi derrubada pelo Senado Federal. O governo também foi derrotado recentemente pelo Congresso, numa votação sobre a ampliação do alcance do benefício de prestação continuada, o BPC-Loas, pago a idosos e pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda. Os parlamentares estenderam o pagamento do benefício no valor de um salário mínimo, hoje R$ 1.045, para todos os brasileiros com renda por pessoa na residência de até meio salário mínimo. O dobro aí do limite atual, que é R$ 261,25. A alteração vai gerar um custo adicional de cerca de 20 bilhões de reais ao ano a partir do ano de 2021. O benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º, é um dos programas sobre avaliação este ano aí do Conselho de Monitoramento de Avaliação de Políticas Públicas. Os resultados são publicados no ano seguinte ao da avaliação. A manutenção do auxílio emergencial de R$ 600, além dos 3 meses definidos inicialmente pelo governo, já virou bandeira de parlamentares e entrou na conta das projeções de mercado para o resultado aí fiscal do ano de 2020. Economistas, porém, alertam para o risco de que o país repita erros como o da crise de 2008, quando políticas temporárias para resgatar empresas e famílias se tornaram permanentes e contribuíram para um processo de deteriorização das contas públicas. Em relatório, se espera uma prorrogação do auxílio emergencial
por pelo menos aí uns 3 meses, o que levaria a um déficit, vamos supor que pagando esses 3 meses, seja estendido para mais 3 meses, haveria uma dívida pública de 940 bilhões de reais. Nas contas do economista Gabriel Leal, as medidas contra a crise já elevaram as despesas do governo em 375 bilhões e a extensão do benefício por mais 90 dias gastaria um adicional de 150 bilhões de reais. O economista Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, alerta que é preciso cautela no debate sobre a transformação do auxílio emergencial em política pública permanente. A base dessa discussão é arriscada. Da última vez em que isso aconteceu, o remédio foi pior que a doença, afirma Neri. A última grande crise foi a semente da nossa queda, não saber deixar ações emergenciais como emergenciais. Segundo o economista, o também atual benefício já atestado aí contra a manutenção e talvez não seja o melhor momento para o país pensar o futuro permanente das políticas públicas. O economista é defensor de melhorias nas políticas sociais, mas vê o risco de a discussão agora ir numa direção insustentável para as contas do país. Para Neri, o ideal é que o Brasil faça uma discussão com cautela sobre como focar transferências de renda a famílias que realmente precisam, sem acentuar desigualdades ou completar aí todos de forma universal. No Congresso, a preocupação de parlamentares é evitar que as famílias fiquem sem nenhuma renda no momento em que a circunstância do novo coronavírus no país ainda poderá inviabilizar a retomada plena nas atividades de emprego. É importante que o benefício cubra todo o período da pandemia. É o que diz a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, defensora da prorrogação. Tabata tem uma proposta de criação de uma renda básica no Brasil, diz que é importante fazer a discussão aí do auxílio permanente, respeitando desigualdades entre as famílias, isto é, garantindo benefícios maiores e menores conforme o número de filhos e o valor necessário a garantir o mínimo à sobrevivência. Uma das inspirações é o próprio Bolsa Família, que tem parcelas variáveis para acatar essas desigualdades. A deputada afirma também que é preciso ter uma discussão ampla para garantir ao governo o fôlego fiscal necessário para pagar essa renda básica. Vejo isso associado a uma discussão de uma reforma tributária e a revisão de alguns privilégios do setor público. Pessoal, ficando por aqui, essa notícia foi publicada hoje. Vou deixar aqui meu comentário pessoal. Ao invés de fazer essa revisão apenas desses benefícios assistenciais, como disse a deputada Tabata Amaral, vejo isso associado a uma discussão de reforma tributária necessária nesse país há muitos anos. Nós pagamos uma taxa muito grande tributária de impostos, e muitos deles não voltam para a população. Eles são gastos em locais em que poderiam deixar de ser gastos, poderíamos deixar de dar privilégios aí para grandes e deixar a população com menos recursos, ou melhor, com menos carga tributária, né? Diminuir esses impostos da população. E a revisão de alguns privilégios do setor público, exatamente, não só o setor público, mas também, como eu disse anteriormente, o setor privado tem muitos privilégios tributários. Você paga a conta e o setor privado tem muitos, vamos dizer assim, eles deixam de receber muitos impostos, alegando que isso causaria aí uma maior quantidade de empregos. Isso não se reflete hoje. Todos os empresários querem se livrar das suas despesas. Então, por que deixar essas pessoas com uma carga tributária menor e a população brasileira carregar isso nas costas? Não seria hora de uma mudança? Também em relação aqui aos privilégios do setor público. Talvez uma diminuição drástica nos privilégios do setor público seria o essencial para uma transferência de renda. Então, eu concordo em muito. Peço que você compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp,
pelo Facebook, para que essa discussão não fique só aqui, mas também entre nas redes sociais. Retirada de direitos públicos, exatamente, uma revisão de privilégios do setor público e, é claro, uma reforma tributária, tirando esse peso das costas das pessoas de baixa renda e acabando com privilégios de grandes empresários, que ao invés de utilizar isso para gerar mais empregos, utilizam em recursos próprios. E na hora que a corda pesa ali, que a corda estica, quem é o primeiro a ser cortado é o trabalhador brasileiro. Então, vamos pensar nessas medidas aí, ao invés de tirar benefícios da população, tirar privilégios do setor privado e também do setor público. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Acabou de ser publicada agora uma notícia muito bacana, em respeito também em auxílio à população, vai ajudar muita gente. Não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos, se manter informado. Muito obrigado a todos que deixam comentários aqui no canal. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 19 de maio de 2020. Um forte abraço e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo, trazendo notícias e deixando você sempre muito bem informado.